Lula. Professor Haddad devolve livros para a estante e Alckmin encarna o Papaléguas. Esse do Papaléguas eu não entendi, Ranieri, você vai ter que me explicar. Mas comece com o Haddad. O Haddad vai ler menos, é isso? Olha, é isso. Inclusive, Amadeu, chama aqui a atenção que a gente conversou com o presidente depois e antes também, e ele disse que ficou extremamente chateado por causa dessas manchetes de ontem. A gente até mostrou aqui no Agora Brasil, você não estava, mas foi um trecho também, claro, que chamou a atenção, ele chamando esses ministros para negociar com o Congresso. Mas ele falou o seguinte, a gente estava só brincando, a gente ali foi um meio de diversão do presidente com os ministros que ele viu naquele momento. Não que ele tivesse dado bronca. Olha, o presidente anunciou o maior programa de crédito para os pequenos, né, para os MEIs, para os microempresários. E olha só o que virou manchete. Foi essa bronca que ele deu de verdade no início desse encontro com jornalistas. E aí, os ministros reagiram, né? Os ministros responderam aos veículos e de forma bem-humorada. Olha só o post do ministro Geraldo Alckmin, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, você pediu para eu começar com o Fernando Haddad, ele foi questionado ontem e ele diz o seguinte, olha, eu só faço isso, eu só negocio com o Congresso, tanto que ele voltou às pressas da reunião do G20 nos Estados Unidos para exatamente negociar com o Congresso, para entregar, ontem ele finalizou a regulamentação da reforma tributária, então ele ali já jogou, né, os pontos, né, eu só faço isso, só negocio com o Congresso. E o ministro Geraldo Alckmin, que é o vice-presidente da República, encarou o personagem. O presidente pediu mais agilidade e olha só, se transformou em Papaléguas. Olha o post, Ari. Olha aí, ele, o rostinho é uma montagem, uma colagem. Mas leia aí o que ele botou aí, ó. 4 anos parece muito tempo, mas passam muito rápido. O presidente Lula já fez história ao aprovar um novo arcabouço fiscal, a reforma tributária e retomar uma série de políticas sociais que estão diminuindo a pobreza, aumentando a renda e criando empregos no Brasil. Mas temos muito a fazer. Por isso, ele tem toda a razão de cobrar de seu governo empenho para acelerar as negociações com o Congresso. Tenho dialogado todos os dias com parlamentares que estão nos ajudando a negociar a aprovação de projetos estruturantes. Somente este ano foram 52 reuniões com 75 parlamentares. O melhor está por vir. E aí ele colocou o rosto dele no Papaléguas. E a frase? E a frase. O presidente pediu para acelerar, pé na tábua. Pé na tábua. Vamos lá, rapidinho aqui. Geraldo Papaléguas Alckmin. Deu certo, professor Vila? Bem, melhor do que Geraldo a picolé de chuchu Alckmin, como era recebido aqui em São Paulo, né? O que não era absolutamente justo é que a forma como é que ele age assim nas entrevistas. Vale destacar que Geraldo Alckmin foi na história republicana quem por mais tempo governou o estado de São Paulo, que não é pouco, e pelas suas vitórias eleitorais para o governo do estado, ou como vice de Mário Covas, ou como candidato a governador do estado. Agora, a piada foi boa, sinal de que mantém o bom humor. Eu acho que foi destacado pela Ranieri, é que em termos jornalísticos, né, o presidente pode não ter gostado, mas a chamada parecia uma espécie de chamada mesmo do professor sobre os seus melhores alunos, reclamando da questão dos livros, do ministro da Fazenda e do ministro da Indústria, vice-presidente da República, Indústria e Comércio, que ele estaria meio devagar tocando o ministério. Então, pode ter sido um ato falho também, né? Mas ele esclareceu e aí a vida segue. Agora, falta o governo tomar um certo choque. O conjunto do ministério, eu acho que isso está faltando. E ele está pensando em reforma ministerial. Não ia falar nessa entrevista, evidentemente, não era hora, mas isso vai ser depois das eleições municipais de outubro. Com certeza, em novembro, teremos uma reforma ministerial. É importante que seja ainda esse ano, não deixar para o ano vindouro, porque esse ministério precisa passar por algumas mudanças, inclusive eleitorais, que tem a ver com as eleições de outubro, e para melhorar a sua performance em algumas áreas que deixam muito a desejar. Papaléguas aí, Guga. Se o Lula admitir que pensa em reforma ministerial hoje, ele vai ter que fazer essa reforma nos próximos meses, ele não vai ter como segurar isso. Que de fato deve acontecer, deve estar programada para o fim do ano, esse é o palpite de muita gente e vai acontecer. Agora,
ele está aí tentando passar um recado de que não adianta o Arthur Lira bater de frente e pressionar e querer mudar nomes como Alexandre Padilha, ou querer pressionar que seja para mudar a ministra da Saúde. Esses ministros continuarão tendo o apoio do Lula, e é o Lula que decide isso. O Lula não está mudando aquelas peças que poderiam agradar o Arthur Lira. Ele não está, pelo menos, cedendo a esse ponto ao Arthur Lira, mas veremos o que vai acontecer em novembro, né? Eu estou bem curioso para entender também quais peças serão trocadas. Ranieri, vamos fechar aí com o governo brasileiro assinando com outros 16 países um pedido de liberação dos reféns em Gaza. Exatamente. Essa carta foi publicada hoje às 10 horas da manhã, um horário ali comum, horário de Brasília, para todos os países que assinaram essa carta pedindo a liberação dos reféns que estão na faixa de Gaza, ou seja, pelo grupo terrorista Hamas. O Brasil, ao lado dos Estados Unidos, Espanha, França, Portugal e outros países aí, olha, tem inclusive a foto da carta que a gente tirou, fez uma declaração pedindo paz e a libertação dos reféns. É a primeira vez, explicitamente, claro que o governo brasileiro já tinha se manifestado contra a ação terrorista, mas que assina um documento oficial ali contra, né, esse grupo terrorista, uma vez que o presidente Lula